Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paula Cruz, eu sou designer e ilustradora do Rio de Janeiro e agora eu tô aqui no FIMA 2022 para falar sobre capas de livro e tudo que há de bom. Eu vou ter uma apresentação melhor nos meus slides, mas desde já eu queria falar que eu sou do Rio de Janeiro, eu trabalho com design mais ilustração, eu não assino como E, eu assino como mais, né? Um unindo ao outro, porque eu acredito que o meu trabalho é a conjunção de design gráfico e ilustração operando juntos. Eu trabalho em muitas coisas, em muitas frentes, mas a minha principal área, ou uma das principais, é capa de livro. Eu amo fazer capa de livro, eu amo design editorial, eu amo contar histórias pelas imagens junto com os textos, né? E capa de livro é um dos grandes ramos para a gente pensar nesses critérios. Dito tudo isso, eu vou começar a minha apresentação para a nossa palestra. Bem, gente, vamos falar então agora sobre capas de livro. Eu vou falar basicamente sobre o meu processo, sobre o percurso de criar uma capa de livro, porque muita gente ama capa de livro, mas fica um pouco difícil de entender como elas são concebidas, né? Muita gente me pergunta se eu tenho que ler os livros. Spoiler, sim, eu tenho que ler os livros. As editoras não esperam que eu leia, mas eu gosto de ler, porque eu acho que a gente tira o melhor das ilustrações, assim, quando a gente tem o texto. E vamos nessa então. Como eu falei, vai ter uma breve apresentação da minha pessoa. Eu me chamo Paula Cruz, eu sou designer witch, mas ilustradora porradeira. Eu tenho 30 anos, me formei na Escola de Belas Artes, a FRJ, curso de Comunicação Visual Design. Durante a minha graduação, eu consegui uma bolsa no Ciências Sem Fronteiras para estudar na Holanda, então eu estudei durante um ano na Willem de Kooning Academy, em Rotterdam. Voltei em 2015 e me formei em 2016 na graduação, para em 2018 começar o meu mestrado em Design, Cultura e Sociedade na PUC. Meu mestrado é sobre publicações híbridas, eu estudei livro, por isso que eu também falo adoidado de livros, e aqui vocês vão ver, tem muita coisa a ver com o meu mestrado também, eu trabalhar com capa de livro. Como eu falei, eu faço 1 milhão de coisas com ilustração, eu acho que ilustração é essa potência, né, de aplicar imagens, assim, em objetos e conteúdos incríveis. E eu trabalho majoritariamente com design editorial, ilustração, cartazes e identidades visuais. Às vezes, normalmente, eu misturo todas essas coisas. Por exemplo, tem cartaz meu que já apareceu como ilustração editorial em livro didático, eu faço ilustração para identidade visual, enfim. Eu trabalho com muitos clientes, assim. Ultimamente, eu tenho trabalhado com o Nubank, a Intrínseca. Estou fazendo coisa para o YouTube internacional, mas já fiz coisa para o YouTube Brasil. Também tem um pack de stickers do Dia das Mães, do WhatsApp Global. Já também fiz lettering para o Disney Plus. Eu faço várias capas de livro, dentre elas também capas com a editora Record. Enfim, só clientes maneiros, amo os meus clientes. E eu também gosto muito de falar que meu trabalho faz parte de quem eu sou, e do que eu gosto, e do meu repertório. Então, eu sempre coloco coisas que eu gosto, para as pessoas já se prepararem para o meu portfólio. Então, assim, anime, filmes coreanos, livros, leitura, música, ficção científica, ficção especulativa, coisas kawaii, isso tudo aparece no meu trabalho. Eu tenho resumido meu trabalho majoritariamente como ousadamente otimista, ainda mais depois da pandemia e tal. Eu acredito que a vida é um grande fenômeno para ser celebrado, bem na vibe do M, vamos curtir a vida. Só que, né, um pouco mais de noção, assim, né, às vezes para descobrir meio bobo. Mas meu trabalho é realmente sobre isso, assim, gente. Ousadia, otimismo, cores, todas as coisas incríveis que existem nesse mundo e tal. Eu trabalho muito com clientes, mas uma coisa legal que aconteceu, já tem alguns anos, é que o meu trabalho autoral chama os meus clientes comerciais. Então, hoje eu não tenho mais tanta diferença, assim, do que eu faria se fosse só para mim, do que eu faria se fosse só para clientes. E isso acontece porque eu faço muito projeto autoral, e os projetos autorais chamam esses clientes, né? Aqui a gente tem o meu projeto que é ficção científica, ele foi premiado como prata,
em projeto autoral no LAD, que é o Prêmio de Design da América Latina, e é um projeto de ilustração que eu faço retratos de autoras de ficção científica, né, que normalmente são bem apagadas do gênero, então é um gênero muito dominado por homens, apesar de ser um gênero criado por uma mulher, né, que é Mary Shelley, que está nesse fundo vermelho. Eu também não sei se ficou tão evidente assim, mas eu amo desenhar letras. Eu diria que em design, a coisa que eu mais amo é tipografia. Tudo bem, tem várias coisas que eu amo em design, mas assim, trabalhar desenhando letras é uma coisa que eu nunca pensei que ia fazer, porque antes eu nem sabia que era uma profissão. E hoje eu vivo basicamente de desenhos, de personagens e de letras. Eu gosto também de reforçar isso porque as minhas capas de livros são majoritariamente lettering que eu fiz ou tipografias que eu desenhei para a capa. Esse meu projeto, Letters from May, ele é um projeto que eu criei em 2017, que também é um projeto autoral, que eu basicamente desenho uma letra por dia em maio. E assim, não tem regras nenhuma, eu só desenho letras. E aí elas podem ser legíveis ou não. Eu brinco com essa questão da imagem ser uma letra, né? Da letra ser entendível enquanto letra ou não. Por exemplo, aqui a gente tem aqui essa moça, que é a letra K, né? E aí, quando eu desenhei, as pessoas não entenderam muito, mas eu botei uma legenda kkkkkk. E aí todo mundo entendeu que era o K, porque realmente a gente consegue abstrair para o K, né? A letra é a coisa mais abstrata que a gente tem. Então, qualquer coisa pode ser uma letra. Esse projeto abriu minha mente para todas as possibilidades da leitura, da imagem, da tipografia e da letra operando juntas, assim. Eu vou falar de capas que eu já fiz, mas vou mostrar algumas em específico, que são as minhas últimas hoje, que eu mais gostei de fazer. Essa aqui é A Floresta é o Nome do Mundo, da Ursula K. Le Guin, que é uma das minhas autoras favoritas. Ela é, assim, tudo, gente. Quem não leu tem que ler. Ela capinou o mato para um monte de assuntos, assim, e ela pensa a ficção científica de uma forma antropológica. Então, por exemplo, esse livro, Floresta é o Nome do Mundo, é um livro sobre colonialismo, que na época ela escreveu sobre o Vietnã, né? Não está isso no texto, mas depois ela explica que foi por causa da guerra do Vietnã e tal. Então, é basicamente um planeta que já foi colonizado por humanos, que somos nós, colonizando outros alienígenas, assim. E nesse livro a gente tem esses alienígenas se revoltando contra a colonização dos humanos. E essa revolta, ela vem por sonhos, ela vem da floresta. Assim, tem vários assuntos aqui que são incríveis e eu, como brasileira, fazer esse livro foi algo muito pungente, assim. Mexeu em vários pontos em mim. Assim, eu já tinha feito capa da Úrsula antes, mas essa aqui, para mim, é uma história que ela está basicamente falando que não pode ser negociado. Tem coisas que são inegociáveis. É tudo, gente, é tudo. E, assim, não querendo me gabar, mas essa é a melhor capa que tem na Úrsula, porque todas as outras capas dela, deu pra ver que as pessoas não entraram no texto, sabe? Com esse afinco, assim, né? Com essa dor também, né? Da colonização e tal. Aqui eu tenho outra capa, que eu também vou falar mais para frente, que é a capa do Diário Simulado, um livro da editora Plutão, é uma editora basicamente focada em clássicos e ficção científica brasileira. Ela é toda cheia de e-books, assim, ela não tem impressos. E essa é uma ficção científica cyberpunk, baseada, assim, não fala também que é em Curitiba, mas é tipo Curitiba. Então a gente tem toda essa noção do que é real, do que não é real, o que é real e virtual, tudo isso operando também no contexto brasileiro, assim. Esse livro é incrível, incrível, incrível. E assim, eu sei que eu estou botando aqui exemplos de ficção científica, porque é um dos meus gêneros favoritos, mas eu também faço livros que são de ficção não especulativa, como esse, o Somos Todos Adultos Aqui, que é um livro sobre as relações de uma família abaladas após uma grande mudança na matriarca da família. Esse livro também é incrível, gente. Eu cheguei no ponto que
eu só faço capa de livro que eu gosto. Menos a Deus, menos a Deus. Então, também indico muita leitura. Esse aqui saiu pela Tag Livros. E foi, tipo, um livro muito divertido de fazer a capa, assim, ilustrar esses personagens. Ai, tudo, tudo. Por último, mas não menos importante, uma das primeiras capas que eu fiz, essa é a capa de Sementes Malditas, do Anthony Burgess, que é o mesmo escritor do Laranja Mecânica. Não sei se vocês já leram ou viram Laranja Mecânica, mas assim, não é o único livro do Anthony Burgess que ele fala de todas as coisas ruins que poderiam acontecer na humanidade se tivesse uma distopia. Sementes Malditas é outro livro assim, só que ele vai mais pro viés do canibalismo, das coisas nojentas, gore e tal. Por isso que a gente fez essa capa. É importante também notar que essa capa, por exemplo, não tem título nem autor, né? Porque é uma capa que chega num box, né? É a capa da escotilha. Então, não vai ficar na livraria, por exemplo. Não tem necessidade de ter o título se você já vai receber em casa, né? O título basta na lombada. De tudo isso, apresentando mais um pouquinho do meu trabalho, a gente pode finalmente começar a falar dessa coisa misteriosa, ou não tão misteriosa assim, mas que na verdade é bem misteriosa assim, que se chama livros. Onde vivem? Do que se alimentam? Vamos falar sobre eles. Primeiro, eu gosto de falar assim uma definição do que é livro, né? A gente pensa, livro é um encadernado. Livro é onde eu estou lendo um Crepúsculo, sei lá. Sim, livro também é isso. Mas livro não é só isso, né? O livro ele já teve vários formatos. Ele já foi placa de argila, ele já foi dobrado, ele já foi enrolado, ele já foi feito com pergaminho. Mas, assim, se a gente tiver que definir livro, conforme os grandes estudiosos do livro, né, que é o Bourdieu e o... Ai, meu Deus, esqueci como fala o nome dele. Bourdieu, Derrida e um outro francês muito importante, que depois eu vou lembrar o nome. A gente pode falar que o livro ele é um suporte, que pode ser tanto material quanto imaterial, que ele contém registros, documentos, desenhos e, é claro, também histórias, né? Quando eu falo material e imaterial é porque eu vi na minha pesquisa, né, de mestrado, que uma das coisas que eu considero livro, e que também as pessoas consideram livro, é que, por exemplo, pode ser um e-book num site, pode ser um e-book no WhatsApp, pode ser, assim, uma história que você está lendo numa aba anônima, sabe? Isso também pode ser um livro, né? E aí eu quero chegar nesse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, é um dos meus livros favoritos, que é a primeira história achada na humanidade com registro, que é a epopeia de Gilgamesh. Essa sendo a primeira história mesmo que se tem notícia, né, registrada e esculpida numa placa de argila, que nem nessa foto aqui, mostra todas as variações que o suporte do livro já teve. Porque você pode encontrar essa epopeia do Gilgamesh em códice, né, que é esse livro encadernado, você pode achar ela nessas placas de argila, tanto que as boas edições de encadernado códice do Gilgamesh, elas têm as partes faltando, que são as partes da argila que quebraram. Olha só, tipo, eu acho isso tão impressionante, né? Você consegue entender o texto a partir do suporte. Do tipo, tem partes que você não sabe o que o Gilgamesh fez, justamente por causa desses buracos no suporte original. Que, se eu não me engano, ano retrasado, ou há 2 anos, acharam mais uma partezinha de uma placa de outro pedaço da história. Então, isso também é uma história que está sendo construída porque o suporte vai sendo achado, né? Vocês também podem ler o papel de Gilgamesh em e-book, tem no gutenberg.org de graça, vocês podem ler no site. Então, isso aqui realmente passa por vários suportes, assim. Quando eu falei do livro, eles são encadernados, eu estou falando disso aqui, desse negócio que a gente conhece, que tem folhas, que tem uma capa, que tem uma sobrecapa, né? Tudo no livro tem um nome. A gente normalmente não pensa, né? Que a parte da frente do livro vai se chamar de capa e a que está dentro dela, segunda de capa.
Mas, como fazer o livro é um saber também técnico, a gente precisa saber do esqueleto do livro. Porque os livros, quando eles eram feitos mais, né, antes da industrialização e tal, tinha um encadenador que sabia exatamente o que ia customizar, né? Agora a gente não tem mais tanto isso, porque é um processo, às vezes, muito industrializado, que pega, assim, as partes principais e não coloca todas, né? Às vezes, tipo, você vai ver um livro que ele não tem folha de guarda, ele não tem colofão, etc. Mas, assim, se a gente tiver que colocar todas as partes do livro, são essas 19, tá? As que vocês têm que saber mesmo. Miolo, que é a parte com as folhas, né? As folhas juntas, são juntas por uma cola. Lombada, ou lombo, que é onde vem o título, assim, na estante. Primeira de capa, segunda de capa, terceira de capa e quarta de capa. Isso serve para a gente entender como a capa vai ficar aberta, como ela vai ficar fechada. E assim, como eu falei, o livro é um objeto antiguíssimo, né? Ele tem milênios, assim. Porém, a gente pode considerar o livro, como a gente pensa nele hoje, como um objeto moderno, porque ele remete aos anos de 1500. E por que isso acontece? Porque, é o começo da tipografia. Gutenberg, que foi o grande cara que pensou, e se eu pegar carimbos e colocar numa máquina de vinho e aí fazer um livro, ao invés de esperar os monges escreverem tudo que eles escrevem nas Bíblias, que dura 10, 15, 20 anos para fazer. E se eu pegar esses carimbos e fizer muito mais rápido? Isso é invenção da tipografia, né? Enquanto esse fenômeno surpreendente que a gente conhece aqui no Ocidente, tá? É nessa época também que começa a criação de elementos do livro, como o colofão, ex-libris, folha de rosto, entre outros. Muitos desses elementos eles estão ligados com as profissões técnicas do livro. Então, por exemplo, o ex-libris é a marca, é o logo, né, do impressor. O colofão também é para prestigiar o impressor, o gráfico e o tipógrafo. E a família da tipografia, né? Então, esses elementos eles estão ligados à técnica de impressão de livros. A gente também começa, em 1500, uma lenta popularização dos livros, porque, assim, se a gente pensar, a alfabetização na humanidade é um evento muito recente também, né? Então, quando falam que Gutenberg ele revolucionou o mundo, não foi porque ele inventou o carimbo. Não, ele não tinha inventado, já tinha na China. E também não foi porque todo mundo passou a ler livro. Também não, porque todo mundo no feudalismo era analfabeto, né? As pessoas não liam a partir dos impressos. Elas liam de uma forma coletiva que uma pessoa contava uma história e todo mundo via. Diferentes definições de leitura também. Mas é a partir de 1500 que os livros eles vão se tornando objetos que são acessíveis, financeiramente falando. Um livro, para ser feito por monges, ele era assim, demorava 20 anos para ser feito. Então, ele era uma pequena fortuna. Tanto que aqui no Rio de Janeiro a gente tem uma das Bíblias de Gutenberg, que foi porque a família do Dom João comprou e trouxe para cá. Quando ele estava fugindo do Napoleão. Tretas da Europa. Mas, assim, para vocês verem como, mesmo a do Gutenberg, ainda era um item meio que de luxo, né? Depois, com o Gutenberg, né, com a tipografia, que começou o que? A surgir a imprensa. A imprensa, que eu quero dizer, a grande estrutura que consegue imprimir livros. E muitos livros, né? Já se fazia muito livro naquela época por causa dessa diminuição do tempo da produção de um livro. E isso foi deixando os livros mais baratos, né? Com isso, a gente também vê em 1500 a evolução de técnicas de impressão e de tipografia. Então, a partir daquela época, a gente começa a ver, por exemplo, o uso de gravuras dentro dos livros. Antes, os monges eles desenhavam, né? Página a página. Não, agora a gente vai ter gravura para imprimir. Tanto que o Rubens tem algumas gravuras impressas em livros, né? Não impressa por ele e tal, mas
Ele fez desenhos que o gravurista foi lá, fincou no metal e depois o impressor foi e imprimiu. A gente também vê a seção do público consumidor através da burguesia, porque antes quem comprava os livros era nobre igreja, os únicos ricos, né? Todo mundo tinha mais dinheiro nem para quem morto, né? Então, quando começou a surgir a burguesia, e a burguesia também querendo se aproximar com a ideia de nobreza, né? Mostrando também que eles tinham poder, eles começaram a ler e a consumir livros. A gente vê em 1500, como eu falei, o surgimento do mercado editorial e das profissões de editor, livreiro e gráfico. E aí, a gente vai ver apenas no século XX o boom das capas de livro, porque também é quando começa a surgir um pouquinho assim do livro de bolso, que os livros eram gigantes, né? O livro de bolso também é uma coisa moderna. Eu estava aqui falando 1 milhão de coisas sobre a Bíblia de Gutenberg, talvez vocês nunca tivessem visto, mas essa aqui é a Bíblia de Gutenberg, ela tem 42 linhas. E assim, você olhando, não é uma revolução de layout, porque ela parece muito um manuscrito feudal, né? Um manuscrito medieval. Mas o tempo que eles fizeram isso aqui era assim, 1/100º do tempo que qualquer outro monge faria. E isso por si só é uma grande revolução. Lembra que eu falei que estava aqui no Rio uma dessas Bíblias? Na verdade, tem 3 Bíblias no Rio de Janeiro. Elas são usadas pelos pesquisadores daqui do Rio sobre a cultura do livro, e eu já consegui ver ao vivo, é muito incrível, gente, assim, tipo, um objeto, para mim, os objetos da humanidade são essas Bíblias, sabe? E tem aqui na Biblioteca Nacional. Então, eu gosto de frisar isso porque as pessoas pensam que vai estar muito longe, né? Mas não, tem 3 Bíblias na biblioteca. Claro que o grande público não consegue acessar e tal, mas elas estão aqui. Então, o que significou a revolução da prensa tipográfica? Foi o começo do final do domínio absoluto da igreja, né, como poder cultural e intelectual. Antes era só a igreja que mandava, e agora começou a não ser mais isso, né? E a prensa de Gutenberg, como eu falei, ela não revolucionou em questão de formato, ou questão de layout ou de design, mas ela modificou profundamente como se produzia e como se consumia livros, e que, na verdade, tem muita gente que considera a tipografia como um marco da modernidade, do começo da modernidade, assim. Tem gente que considera outros e tal, mas a tipografia está bem... Tipo assim, quando você fala com historiadores, é um dos grandes eventos que marca o começo do mundo moderno. Como eu falei, eu gosto sempre de pensar que o livro ele vai operar tanto assim, como a gente conhece ele no códice, como também, né, nos formatos digitais de e-book, site, nossa, todos, né? É um mundo de formatos, assim. Tem e-book hoje que tem até animação e se assemelha mais a um filme do que, às vezes, a experiência de um livro, né? Mas eu gosto de frisar essa diferença de formatos porque, por exemplo, eu, quando faço capa de livro, eu faço pensando que ela vai ser lida no Kindle, com a capa em monocromático. Normalmente as pessoas não pensam isso, e você tem capas que não funcionam em 2 cores, né? E tudo bem, né? Tem capa que vai funcionar no impresso, vai funcionar no tablet, mas não vai funcionar no Kindle. Então, é sempre uma preocupação que a gente tem que ter, porque hoje os formatos de leitura são híbridos. Um livro, quando ele é produzido para ser impresso, ele muito provavelmente vai ser adaptado para o digital. Assim, é até raro que ele não seja, né? Eu também gosto de colocar aqui uma pequena tabela de diferença de formatos também, isso também faz parte do meu mestrado, que eu falo sobre a diferença entre readers, celulares, smartphone e tablets, que eu coloquei tudo na mesma coisa da tabela, né? Tudo na mesma linha, porque são os mesmos features, e aqui a gente também vê os livros. E aí a grande diferença que a gente vê aqui é o tempo de vida útil de cada um. A gente pensa que por ser virtual vai ser eterno, né? É uma grande mentira, porque às vezes dá 10 anos e o formato do arquivo que você tinha já não abre em mais computador nenhum. Vocês já tentaram abrir o CD do Show do Milhão? Não dá mais, não dá. Mesmo que tu tenha o driver, que CD até algo que já está defasado, né? Mas enquanto uma capa de livro, se bem cuidada, uma capa de livro, capa dura mais ou menos 100 anos, 80 anos. Uma capa de livro, capa dura.
Desculpa pela repetição. E, além disso, a gente também tem essa questão das cores, né? Que os e-readers são monocromáticos. E a fatiga no olho, que já muda totalmente a experiência de leitura, né? Quando você vai ler no tablet, tu não consegue ficar 3 horas lendo direto. Mas se você está no livro, tem gente que fica o dia inteiro lendo e lê o livro de uma sentada só, assim. Então, também é algo a se pensar. De tudo isso que a gente pode falar sobre capas de livro. O que é uma capa de livro? Tem essa citação aqui do Alan Powers, que para mim resume a potência do livro. É a seguinte: pode-se dizer de um livro que a capa representa o rosto com que se oferece ao mundo. É através da capa ou da face que dispara a primeira impressão de simpatia, ou não, por aquilo que devemos depois encontrar nas páginas internas. Ou seja, o livro é a primeira impressão que a gente tem da história. E essa primeira impressão eu gosto de chamar de convite. A capa de livro está te convidando para uma coisa. Que nem quando você vai para uma festa, né? A gente ia para festa, né? Da pandemia. Quando você vai para uma festa, você quer saber o que você vai encontrar na festa. Vai ser que horas? Termina quando? Quem vai? Quem não vai? Vai ser barulhento? Vai ter música? Isso são coisas que a gente no design gráfico chama de briefing, né? Por quê? A gente tem respostas a serem adquiridas numa capa de livro, por mais que a gente não perceba essas respostas, né? A capa ela deve anunciar a que o livro veio, ou seja, deve demonstrar o tom do texto, o gênero do livro e também o público-alvo da edição. A capa deve seduzir, isso é, tem que convidar o leitor para algo pré-anunciado. Tem muita gente que fala que a sedução, a Chanel falava isso, né, Coco Chanel? Ela fala que a sedução não é mostrar tudo, é mostrar um pouco e você deixar imaginando o resto. É bem nesse sentido. E a capa também deve pular os olhos da livraria ou nos thumbnails da Amazon, né? Porque a capa deve encontrar o leitor, o potencial leitor, mesmo no meio de outras capas de livro. E eu também gosto de usar essa definição do Chip Kidd, designer americano, que ele fala que a capa de livro que é perfeita, assim, ela tem um nível de mistério na medida certa, digamos assim, um nível de mistério 8 de 10, porque se for misterioso demais, 10 de 10, você não vai nem querer ver, né? Tu vai ficar só na dúvida. Mas a capa de livro, na medida certa do mistério, ela não vai falar nem de mais nem de menos. Ela é um chamariz sutil e poderoso do que você vai achar dentro desse livro. Então, a gente pode se perguntar quais as características que a gente tem que ter numa boa capa de livro. Bem, primeiro, a gente tem que entender o gênero do livro, né? Se ele é ficção científica, se ele é não ficção, romance, fantasia. Isso tem que estar anunciado na capa. A gente também tem que entender o público a que se direciona a edição do livro, que ele pode ser infanto-juvenil, young adult, adulto, enfim, isso também tem que estar no livro. O livro, a capa de livro, ele deve conter elementos que mostram que é uma capa. Em design a gente fala que tem semiótica, né, dos produtos, assim. Ou, por exemplo, o que faz uma cadeira parecer uma cadeira, né? Mesma coisa para a capa de livro. O que faz uma capa de livro parecer uma capa de livro? E aí eu resumo em, basicamente, ter título, autor e logo da editora. Isso já vai ser um grande avanço para parecer uma capa de livro. E não parecer, por exemplo, um cartaz. A capa de livro também deve entregar informações suficientes para intrigar e fisgar o leitor, como eu falei, ser misteriosa na medida certa. E ela deve se destacar dentro do próprio nicho. Mostrar que pertence a ele mais que a algo que traz algo novo. Eu coloquei aqui essas 3 capas de um dos melhores escritores que tem. Quase que eu falei o gênero dele. Mas eu coloco as capas dele para a gente pensar em como a capa de livro já está anunciando a escrita dele, né? Por exemplo, a gente poderia dizer que são livros de romance? Não, não parece um livro romântico, né? Não parece a história de um casal. Pode até ter, mas isso não é o principal da história. Pelos astronautas e pela tipografia sem serif, a gente pode dizer que tem algo de ficção científica ou tecnologia.
né? Isso é algo que a gente já consegue ir percebendo. A gente também começa a ver e reparar que tem uns bichos nas capas, só que eles são tratados de forma diferente. Tipo, esse beija-flor aqui, colorido demais, né? Também está interagindo com a capa, com as gotículas e tal. A penugem, em alguma parte da finalização, parece escama. Penugem não, é as penas, né? E aqui no da aniquilação, a gente também vê essa planta que não se parece com uma planta que existe, assim. Não diria que é uma rosa, né? Bem, isso tudo para a gente ir investigando o que dizem essas capas. Chutando que deve ser ficção científica e uma ficção científica que fala desses bichos e tal. Assim, eu fingindo que nunca li, né? Esse autor. Mas agora eu revelo que ele é um autor de ficção científica que ele é considerado do gênero New Weird, que é o gênero que aborda biomimética, genética e tecnologia com biologia. Esse segundo livro dele, eu acho que também tem isso, mas fala sobre viagem no tempo, ainda não li. Mas isso tudo já está anunciado nas capas, né? Aniquilação, então, gente, é um livro muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Eu não sei direito o que eu vou encontrar nelas, mas eu já sei que é uma história de ficção científica que contém esses elementos. Até porque dentro de ficção científica a gente pode abordar colonialismo, guerra, armamentismo, cyberpunk, enfim, né? Muitas outras coisas. Aqui a gente consegue até falar dentro do gênero qual o tema que ele está abordando. E aí, então, qual o papel da ilustração numa capa de livro ilustrada? A ilustração, a palavra ilustração, ela vem de um conceito muito antigo, né, ligado aos monges copistas, que era iluminar o texto. Então, ilustração é de lustre, lustrar, brilhar. E brilhar com ouro. Eu acho isso muito lindo. Eles estavam ilustrando, os monges copistas, com folhas de ouro, ao mesmo tempo que eles estavam rezando, porque para eles desenhar era uma maneira de se aproximar do divino. Incrível. E, assim, toda ilustração está conectada ao texto. Se não está conectada a um texto, é desenho, né? Então, a ilustração ela tem que reforçar esse texto. Ou, de alguma forma, ter uma relação com ele. Às vezes tem ilustrações que elas dizem o oposto de um texto, né? Elas são irônicas. Difícil fazer ilustração assim. Mas possível. De qualquer forma, a gente está iluminando o texto para a ironia reforçar o que o texto está dizendo, né? Olha que engraçado. A ilustração ela também deve reforçar a atmosfera de leitura a partir do estilo de finalização do mesmo. Isso é, eu desenho aquelas coisas nojentas lá, do Antônio Burgess, porque é uma história de distopia com canibalismo, né? Ela também, a ilustração tem que trabalhar junto com a tipografia, deve ser uma dança em dupla, né? Ou seja, quando você vai projetar uma capa, você tem que projetar a capa junto com o desenho, não é para incluir depois, né? A gente também cria uma imagem para a história. Isso, então, cara, em livros que são muito famosos, é uma questão, porque, por exemplo, Harry Potter criou uma imagem para Harry Potter antes de ter os filmes, né? A gente já sabia como aquilo era o Harry a partir das capas de livro. E a capa, a ilustração de capa também deve apontar melhor o público da edição. Aqui eu coloco duas capas do mesmo livro, duas capas incríveis, assim. Porque tem muita gente que fala, eu não consigo fazer capa de livro, eu não sei desenhar, não sei desenhar realista, sabe? Não sei desenhar com detalhe. Gente, não é sobre isso. Desenho é sobre você se comunicar com o outro através de imagem, né? De algo que você fez, uma imagem que você fez. E aí aqui a gente vê essas duas capas que até tem contextos parecidos, assim, conceitos parecidos de como a tecnologia nos conecta, né? Através dos fios também, né? Como a gente está conectado à Terra, essa coisa, né? Também fala da distopia, enfim. E são desenhos totalmente diferentes e capas incrivelmente tudo, assim. Esses designs, inclusive, o John Gray e o Pedro Hinault, eles são mestres. Então, aqui eu mostro como é possível você ter diferentes estilos de ilustração respondendo bem ao mesmo tipo de texto.
Daí nós vamos para estudos de caso, que são processos, os meus processos. Eu gosto de falar desse estudo de capa, porque depois que eu explico o livro e capa de livro, todo mundo fica, ah, tá, mas então como é que faz? E aí eu vou mostrar como é que faz então, não é mesmo? Primeiro, recebi o briefing da editora. Briefing é o documento de rascunho. Desculpa, é o documento, não de rascunho, né? É muito anterior ao rascunho. É o documento que você tem tudo do projeto. Assim, seria um rascunho no sentido que tem tudo escrito lá, né? Que você precisa fazer. E aí, esse livro, ele já chegou com esse briefing, que tinha o autor, o título, o subtítulo, o tamanho, tinha considerações de editor, sinopse, parênteses. Quando esse e-mail chegou, eu nem acreditei, né? Porque, para mim, assim, fazer um livro do Isaac Asimov, incrível. Fazer um livro dos egípcios, incrível. Fazer um livro dos egípcios sobre do Isaac Asimov, incrível também, sabe? Tipo, 2 vezes incrível. Então, quase morri quando recebi esse e-mail. Aqui a gente fala a sinopse do livro, eu sempre peço para me enviarem um livro também por Word. E aí, como foi comentado, né, aqui no briefing, eles falam que faz parte do selo da editora, que é sobre ficção especulativa, que é o Planeta Minotauro, e que eles também queriam uma capa moderna, cool, descolada, porque é um livro de não ficção. É o Isaac Asimov explicando sobre o mundo dos egípcios, né, do Egito Antigo. E eles não queriam que ficasse com cara de didático demais, né? O que tem que vender que é do Asimov. O Asimov é o cânone da ficção científica americana, né? Continuando o briefing, a gente vê que eles, inclusive, já colocaram referências, assim, de livros que estão no mesmo nicho, de tom visual que eles queriam, né, para capa. E eles colocaram até uma consideração aqui no departamento de arte. A ideia é que seja um livro cool, mas com cuidado da legibilidade dos textos permanecer. E aí deveria evitar baixos contrastes, corpos de texto muito pequenos, e se a capa tiver muitos elementos, precisa de uma boa organização para não parecer poluída. Porque uma das coisas que também estava escrita aqui é que a gente poderia usar a ideia dos hieróglifos, né, egípcios. E aí foi quando eu comecei a me debruçar sobre o livro, sobre o caráter do livro, o texto do livro e tal. Porque a grande questão para mim era como mostrar que um dos maiores nomes da ficção científica está falando sobre egípcios, sobre, na verdade, uma das grandes civilizações antigas, né? E aí eu tive a sacada de colocar no traço vetor os hieróglifos e a cultura visual do Egito Antigo, que a gente só conhece pelos desenhos em papiros e em paredes, né? E que se eu usasse a abstração do vetor, eu ia adicionar o caráter tecnológico da ficção científica. Então, basicamente, eu usei linhas para criar texturas e separar planos, eu mesclei formas com e sem traçado, e usei a linguagem vetorial para colocar esse contexto do grande mestre da ficção científica estar falando sobre esse tema. Aqui são algumas referências que eu tinha, tipo, de padronagem dos egípcios, e também outras ilustrações que também tinha essa questão da moldura que eu estava pensando, para marcar que era bem uma coleção, né? E aí eu comecei a procurar nos museus conteúdo do Egito Antigo, assim, tanto que é um pouco até triste, porque a maior parte dos museus é, tipo, da Europa e tal. Inclusive, essas imagens aqui que eu achei eram de um museu francês. Mas aqui eu já consegui ver quais elementos eu poderia usar para a minha capa de livro. Então, tem a rainha, tem os trabalhadores, né? Tem todo esse contexto visual também dos hieróglifos aqui em cima das paredes. E aí foi quando eu mostrei esse primeiro rascunho. Normalmente eu mando 2 rascunhos, gente. Eu só vou mostrar o primeiro porque esse foi aprovado. Tá? E aí eu tive a ideia de colocar, para mostrar essa grande quantidade, diversidade dos egípcios, né? Eu pensei em colocar eles nesses painéis, assim. Porque a gente conseguia mostrar muita coisa dos egípcios, né? Também como escolher só um dos símbolos, né? Muito difícil, assim, eles têm vários incríveis. E da mesma forma que também serve para a gente mostrar essa
variedade, multiplicidade, a gente também consegue colocar esse design arrojado e cool que eles queriam, porque a gente vai se distanciar dos livros didáticos que só colocariam uma foto do Tutankhamon, né? Ainda assim, eu também achei importante colocar essa foto da múmia, essa foto, na verdade, essa referência da múmia, né? Só que eu queria dar um twist, assim, então eu coloquei o caixão do faraó com esse brilho no olho, como se fosse um convite do faraó, tipo, piscando, assim, para as pessoas, para virem de encontro ao segredo, né? Que vai ter dentro daquele livro que é o Egito Antigo. Lembra que eu falei que eu desenho letra? Isso aqui também, ó, Isaac Asimov, letra em todo meu e tal. Acho que faz muita diferença quando a gente desenha as letras das próprias capas de livro. E aí eu comecei, depois de aprovado o rascunho, aquele rascunho aprovado em 15 minutos, eu comecei a vetorizar, né, e a forçar o estilo vetorial nos desenhos egípcios. Então, por exemplo, eu coloco aqui até referências para vocês verem que eu mudei algumas questões aqui do tipo proporção da cabeça, eu aumentei, coloquei o vaso para trás, mudei a mão, simplifiquei os pés, coloquei eles bem retos para dar essa coisa bem artificial mesmo. Eu fui brincando com os encontros das linhas, assim, com essas tangentes. E aqui, para mim, é realmente a imagem do projeto, sabe? Porque eu peguei essa imagem do rei, né, o urubu com a coroa, e fui simplificando para ver o que cabia dentro desse traço, né, traço do vetor. O que eu poderia usar de base para ser uma releitura vetorial desses desenhos de muitos e muitos anos atrás. Uma coisa muito legal que também aconteceu no processo foi que eu sempre me pergunto como criar as paletas, né? E aí, para essa paleta, eu sabia que eu queria cores que eles usavam já no Egito Antigo. Durante o meu intercâmbio na Holanda, eu tive 4 férias, e numa dessas férias eu fui para o Marrocos, eu visitei o Saara. Foi incrível, incrível, incrível. E aí, uma das coisas que eu vi no Saara, que mudou a minha vida, foi ver um aquarelista do deserto, fazendo aquarela direto do pigmento azul, e para conseguir tons quentes, terrosos, né? Ele desenhava com açúcar e queimava por baixo do papel com fósforo. Tudo para mim. Então, assim, eu sabia já que o pigmento azul provavelmente ia ser uma coisa que eu ia encontrar na sociedade do Egito Antigo, né? E, assim, pela história... Eu também estudo história das cores, né? Eu sabia que, por aqueles meios, também deveria ter o vermelho e o amarelo, por causa de comida, né? São pigmentos que estão próximos ali, na Índia, sobretudo, que é de páprica, açafrão e tal, são cores que você tinge. Então, assim, sabia que ia ter essas cores. Mas aí tive uma grande surpresa quando descobri que o rosa também era uma das cores do Egito Antigo. E esse begezinho, né? Que também deve ser tipo uma cor meio do deserto e tal. E aí, isso aqui é a paleta base para a capa final. Que, para mim, é uma das minhas melhores capas. Aqui vocês realmente veem que eu não fugi do rascunho, né? Eu tô aqui trabalhando com rascunho, só que melhorando ele, né? Ele vai crescendo que nem um bolo. Então, melhorei a tipografia, refinei os desenhos, coloquei o selo da coleção, enfim. Também uma coisa, durante o processo, a capa passou de capa dura para capa brochura, então eu adicionei as orelhas. Orelhas sem texto nenhum, eu achei, tipo, tendência, vanguarda. E aqui é um mock-up de como ficou o livro. Ele ao vivo é muito lindo, gente, porque o verniz, ele é impresso só nas linhas fininhas, então fica assim, tipo, um detalhe muito, muito lindo, assim, fica tudo mesmo. E aí a gente vai para o meu segundo estudo de caso, que é o diário simulado e o processo dele. Como eu falei, eu sempre tenho um briefing dos trabalhos, às vezes a editora me passa, às vezes eu passo um briefing meu.
Esse é o meu briefing. Eu passo sempre os meus briefings para Plutão, e aí eu pergunto o que tem no livro, como descreveria o conteúdo, qual é a palavra do livro. Eu amo pedir uma palavra-chave do livro. É uma coisa que eu aprendi com Francis Ford Coppola, do Poderoso Chefão, e eu sempre uso nos meus projetos. E também, como eu já tinha intimidade com o autor e o editor, assim, a gente criou um grupo de conversa pra gente ir tocando. Nossa, esse grupo é comédia, assim, foi muito engraçado passar as coisas para eles, assim, porque dava para ver que a gente falava a mesma língua e tinha as mesmas referências, né? Eu não faço isso com todos os autores, na verdade é raro que eu faça, mas com eles eu vi que ia dar certo. Essas são as referências que o próprio editor já me mandou. E, de novo, né, quando eu falo que eu sei que eu tenho mesmas referências, é porque eu sei que nem todo editor vai passar a Akira de referência. Mas onde passa, onde é tudo, onde é Caneato, ele é, pô, os melhores editores para trabalhar fazendo capa, assim, ele pô, dá liberdade total. E aí eu comecei a pegar as minhas referências também, que quando eu faço capa de livro, eu não pego referência só de livros, eu pego referência de todos os lugares possíveis. Então aqui eu peguei referência daquela série Death, Love and Robots, que eu nem gosto muito, mas esse episódio aqui especialmente é muito lindo. Eu também peguei contexto de cultura Schaffen, porque Cyberpunk também fala sobre contracultura dos jovens. Tem essas duas dançarinas de Vogue da Madonna, cara, elas são para mim Cyberpunk em essência, sabe? Elas têm estética, tudo para mim. E também várias referências de tipografia, né? Tipografias condensadas e cartazes de lettering. E aí começa a acontecer a mágica, porque nessa capa específica eu sabia que ia ter uma ilustração cheia de coisa. E aí, antes de eu mandar um rascunho um pouco mais elaborado, eu fiz um RAF mesmo, tipo um rabiscão, e mandei pro André e pro Delson, naquele chat mesmo. E esse desenho aqui totalmente doido, assim. De novo, eu sabia que eles iam entender, né? Eu não faço isso com todo mundo, não. Normalmente eu já mando assim que nem a segunda etapa. E aí, eles viram esse desenho, eu expliquei, eles falaram, Paulo, é isso, vai ficar tudo, muito bom, pode continuar. Aí a gente foi caminhando, isso aqui então passou por vários desenhos, porque eu coloco uma fonte de placeholder, né, para ver se vai caber, se vai ser condensada assim, qual vai ser a altura que ela vai ficar, e aí eu vou criando a capa. Como eu falei, eu desenho meus letters, né, os títulos de capa de livro e tal. Nunca mais vou desenhar algo condensado, gente. Nossa, muito difícil, assim. Porque se você não fizer direito, fica parecendo literalmente um código de barras, né? Que pode ser incrível. Mas se for para ler que nem uma capa do livro, pode ser meio, né, uma armadilha. Então, nessa capa também eu desenhei essas letras. E aqui eu fui caminhando. Eu acredito muito no processo, né? Eu vou encontrando as ilustrações no meio do processo. Então, tipo, fui testando se deveria ser condensado ou não, onde que ia ficar, aumentei o título, mudei o jeito que aparecia também a fumaça. E aqui a gente tem um GIF do processo. Como vocês podem ver, eu vou descobrindo várias coisas no processo, mas o grosso daquele rabiscão continuou, né? Essas duas pessoas olhando com o cenário no fundo, assim. Ai, eu amo essa capa, gente. Ai, ai. Só de ver esse GIF já fico feliz. Aquelas. Bem, aqui a gente tem o resultado final. Como eu falei, a Plutão ela é majoritariamente digital, não tem um livro impresso, né? Na verdade, é unicamente digital. Então, eu também, com eles, aprendi a sempre projetar minha capa com cores e monocromático. O louco dessa capa também é que ela tem 5 cores só, né? Incluindo o preto. Parece que tem muito mais, né? É muito doido isso. Ai, ai, trabalhar com cor é incrível. E para a gente falar do último estudo de caso, eu vou com um dos que mais mexeu comigo, que é Floresta é o Nome do Mundo. Processo que eu
do livro que eu estava falando para vocês desde o começo, que, novamente, eu mandei meu briefing para a editora Morro Branco, e aí a gente teve uma reunião para discutir esse briefing, falou que esse livro deveria ser tipo o Avatar, não a Lenda de Aang, de James Cameron, né? Avatar mesmo, de James Cameron, mais feminista. Quer dizer, com um olhar crítico sobre o colonialismo, né? Porque Avatar também é sobre o colonialismo. E aí, a partir disso, desse briefing, eu comecei a fazer minha pesquisa, como eu te falei. Mistura tudo, gente. Não pego só referência de capa de livro, eu pego referência de tudo que é possível, de tudo que me vem à mente, de tudo que eu acho que a sinopse e o livro e o briefing estão me falando, assim. Às vezes é uma coisa meio de intuição mesmo, do tipo assim, eu sabia que ia ter que botar plantas, mas como eu ia botar essas plantas, né? Eu também já estava pensando que poderia ser uma paleta que não era verde. Então, esses crachás aqui também falam mais sobre paleta de cor, sobre qualquer outra coisa, né? E assim, essa pasta aqui é gigante. Eu salvo tudo nela. Eu também coloco livros que são afins, do tipo assim, esse livro Power, Gods of Jade and Shadow. Eu vou colocando tudo aqui. Uma coisa que eu também faço com o livro que já foi lançado em outra língua é fazer uma pesquisa de capas do livro. E lembra quando eu falei que a minha capa era a melhor capa? É porque a competição não tá muito, né? Não tá muito justa, assim. Tem algumas capas que são melhores do que outras, mas eu acho que para esse livro da Úrsula, você botar uma foto de uma floresta é uma coisa assim muito genérica, né? De novo, o livro ele tem que criar aquele tico-tico, né? Que deixa a gente nervoso assim para querer saber mais. E aí, quando a gente vai, por exemplo, uma capa que só tem a tipografia com uma foto, ou uma coisa mais tipo célula, né? Celular e tal, também não diz muita coisa. Aquilo que eu falei, ser muito misterioso não é bom. Tem que ser misterioso na medida certa. E aí a gente vai para essa última capa aqui, que para mim é minha capa favorita, assim, desse livro, que não é a que eu fiz, porque já fala um pouco sobre pensar nesse planeta, nos alienígenas, numa vingança do planeta contra os colonizadores e tal. Normalmente eu mando 2 rascunhos, aqui eu vou mostrar os dois, porque tem um que era uma sugestão da editora e tem outro que era uma sugestão minha. Na verdade, eu mandei algumas sugestões, né? Porque esse livro começou antes da pandemia, isso terminou depois. A gente teve uma pausa de 2, 3 meses, assim, por causa da pandemia, que ninguém sabia o que ia acontecer, né? E aqui, isso aqui foi a primeira versão que eu mandei, porque eles me pediram esse efeito de escrever na copa das árvores o nome. E aí eu fiquei um pouco assim, tipo, caramba, mas não vai dar pra fazer um rascunho exatamente disso, né? Acho que para eu avançar nessa ideia, eu teria que ir um pouco além de um Helles rascunho e tal. Então, eu coloquei isso aqui só para ir testando as cores também. Eu queria muito uma cor de sonho, né? E aqui também um rascunho mais elaborado desse planeta, como coisa viva, que foi algo que eu mantive para o último, mas muito melhor elaborado. No projeto Amor Branco eu não faço a capa, também faço as ilustrações de dentro, né? Tipo da segunda e da terceira de capa. Então a ideia também era colocar um lado, que é o humano, olhando para o outro lado, que era o alienígena, né? O Creed. Então quando você fecha, eles estão no mesmo lugar e tal. Que é sobre esse embate, né? Essa relação. E aí a gente vai para a segunda etapa, pós-pandemia já, que eu falei, tá, vamos dar um tapa nessas copas de árvore e tal. E eu pensei no jeito de fazer essa tipografia acontecer dentro das copas de árvore, dentro do possível. Foi um pouco difícil de idealizar, mas consegui, assim, para esse nível de rascunho. Também coloquei um foguete em cima, e depois eu ia elaborar mais de novo. Isso aqui ainda é um rascunho, só que é um rascunho em cores, né? Alguns editores eu mando rascunho em cores, outros eu mando apenas em linha. Eu vou medindo, assim, com a minha intuição mesmo, assim, minha relação com os editores, para ver o que é melhor, porque alguns conseguem abstrair, alguns não conseguem, sabe?
A gente que é das imagens pensa que todo mundo vai entender um rascunho, como vai ficar no final, né? Mas não, mesmo que a gente coloque as referências, onde a gente quer chegar e tal, ainda é difícil para pessoas que são muito do texto, sabe? Tipo, eu mandei essa opção aqui com essas 3 palhetas, e aí eu mandei esta aqui, que tem a ideia do planeta e da floresta como uma coisa viva, como se fosse uma Pachamama mesmo, e os alienígenas dentro do planeta e dentro da floresta sobrevivendo e se revoltando contra a floresta também. Também é uma referência à Guerra do Vietnã, né? Que as pessoas se escondiam literalmente na floresta mesmo, naqueles subsolos e tal. E aí, os editores aprovaram esse aqui, que era a minha versão proposta. Eu amei eles terem escolhido essa. E a gente começou a pensar em como seria a tipografia, porque na Morro Branco, a Úrsula é uma leitora de entrada na ficção científica. O que significa? Que a Úrsula, ela fala de uma ficção científica tão potente que mesmo quem tem preconceito com ficção científica, porque pensa que ficção científica é tipo hominho fazendo piu-piu-piu-piu com umas armas, sabe? Também tem, né? Também tem, isso também é legal. Mas ficção científica é muito mais que isso. E a Úrsula mostra isso de um jeito muito forte, assim. Então, na Morro Branco, a Úrsula, ela deve ter capas que exalam ficção científica, mas não são tanto assim sci-fi, que nem as da Aleph, por exemplo, para não afastarem os leitores que não estão habituados com o gênero. Então, aqui, uma das coisas que a gente estava vendo de fazer para a capa era escolher uma tipografia que falasse mais ou menos ficção científica. Essa aqui do meio, ela falava esteticamente, assim, né, por similaridade, com as folhas e tal. Só que a editora escolheu não usar porque estava dando um tom muito de terror, que eu até concordei mesmo quando eles falaram. E aí a gente ficou entre essas duas aqui, porque a terceira é bem sci-fi, né, a tipografia, e a outra é um pouco mais comedida, assim, né? Ela é uma sem serifa, mas ela não é aquela coisa que diferentona, assim, né? Aqui a gente também tem a ilustração de dentro, finalizada com o humano e o Preach, que a descrição que a gente tem deles é que eles são verdes e são menorzinhos mesmo do que os humanos. E com isso eu acabo a minha palestra falando para vocês que eu amei falar sobre capa de livro, sobre livros, sobre processo, sobre tudo. Quero agradecer a todo mundo do FIMA 2022. E, bem, se vocês quiserem me mandar qualquer mensagem, tipo, conversar, mandar rap no Twitter, vai no meu site, que é www.paulacruz.com.br, e lá tem todos os meus contatos, até meu Instagram, enfim. Eu sou bem ativa nas redes sociais, sou millennials, então sempre vou responder vocês, pode mandar e-mail, etc. Eu também dou cursos. Eu tenho um curso recorrente no Criana, que é um curso de Illustrator, desenhar com vetor. Tudo que eu faço é com vetor, gente. Então, esse é um curso de básico ao expert, assim, mostra muita coisa mesmo do software. Também tem o link no meu site. Mas eu também dou alguns cursos livres que eles são esporádicos. Então, eu tenho curso de capa de livro na Platô. E eu tenho curso de lettering e retratos na Brava. Tudo isso também fica nos meus sites, no Linktree. Você indo nesses 3 endereços aqui, na verdade, 2 endereços, né? Do Instagram e do meu site e o meu e-mail, você já consegue achar tudo isso. Tá bom? Muito obrigada! E é isso, galera. Tchauzinho!